Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. No nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nossa escritura é no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos ao Senhor Deus a sua direção, que o Senhor Deus nos ajude, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor Deus perdoe os nossos pecados, Pai, os nossos erros, as nossas falhas, Pai. Pedimos ao Senhor Deus a direção nesta noite, que o Senhor possa falar, Deus, aos nossos corações nesta noite, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus. Deus, que o Senhor nos alcance, Pai. Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai amado, com a Tua bênção, Deus do alto céu. Não pedimos, Pai amado, nem ouro, Deus, nem prata, nem mesmo, Deus, a cura das nossas enfermidades. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que cure a nossa alma, que o Senhor, Deus, nos salve, Pai, que o Senhor, Deus, nos ajude, Pai. Deus, que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor, e possa nos tocar nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Bom, irmãos, eu vou apenas ler novamente a Escritura, amém? Mas em uma outra versão que eu havia anotado, amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, a Escritura no livro aqui de Hebreus, ela nos diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós podemos hoje ler a Bíblia e ver desde Gênesis, né? Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Josué, que às vezes nem é tão lembrado, né? Mas introduziu o povo ali na terra. Ou seja, foi alguém que observava Moisés ali de perto e aprendeu tudo com Moisés, observando, né? Até no monte lá, quando Moisés subiu para receber a lei, ali 40 dias, 40 noites, onde estava Josué, estava lá. Estava não exatamente lá onde Moisés estava, mas estava no monte. E ou seja, Deus, né, talvez era ali alguém que passava desapercebido, né? Josué ali todo tempo, para onde Moisés ia, Josué estava ali, e no fim, o Senhor recolheu Moisés e Josué permaneceu. Nós temos Jó, nós temos Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, que ainda sendo segundo o coração de Deus, não ficou isento do pecado, né? Errou, falhou, tropeçou, mas todavia, depois do que ele fez depois do seu pecado, ele pensou em desistir? Davi não pensou em desistir. Davi foi para o seu quarto chorar, a ponto de dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito, né? Se o meu leito está encharcado, só de tanto ele chorar. A vida dele nunca mais foi a mesma depois daquele erro. Todavia, Davi não desistiu. Davi estava ali todo o tempo servindo ao Senhor, né? Escreveu salmos e salmos ali, depois daquela situação, ele continuou servindo a Deus. Por isso ele era segundo o coração de Deus. Entendeu? Por isso ele era, porque Davi ali, ele nem se tocou, irmãos, ele nem percebeu que tinha pecado.
É algo até assim estranho de dizer, mas ele não percebeu que tinha falhado, né? Quando Natan foi até ele e explicou diante dele tudo o que ele havia passado, né, de uma outra forma, e ele sentenciou, né, se esse homem tem que morrer. E Natan disse: esse homem é tu, Davi. E a Bíblia diz que ele se tocou e disse: pequei contra o Senhor. Ele nunca tinha se tocado. Ou seja, por quê? Porque talvez em um certo momento da vida de Davi ele ficou ocioso demais. Você sabe o que quer dizer ocioso? Ele ficou ali no seu repouso, descansando. Já era rei, podia olhar para o reino. O que o Senhor disse para ele? Se tu me pedisses mais mulheres, eu te daria. Se tu me pedisse riqueza, eu te daria. Se tu me pedisse isso e aquilo, eu te daria. Para que tu foi fazer isso? Ele ficou ocioso. Às vezes estava muito abastado, né? Talvez Davi, aquela situação era Laodiceia. E nada tenho falta, né? Davi estava ali, a guerra estava acontecendo. Ele ia receber a glória, porque eles iam vencer. E foi o que aconteceu, né? Quando a guerra acabou, Joabe disse: eu vou chamar o rei. Foi buscar o rei, para que quando eles se introduzissem na cidade, né, Davi estava presente. Então Davi ali, em certo momento, ficou ocioso demais. Além de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi um dia percebeu que ele devia ter vigiado mais, devia ter orado mais, devia ter buscado mais ao Senhor. Porque acima de tudo, além de ser um rei, de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi era o quê? Davi era um homem sujeito às paixões. Ele era, no fim, ele era carne. Ele era homem. Porque ele precisava se humilhar ainda mais um pouco. Todavia, ele foi ali perseverante. Entendeu? Ele não desistiu. Eu acredito que Davi não pensou em desistir. Ele buscou ali, e o que ele disse? Caia eu nas mãos do Senhor, né? Em outra ocasião, quando ele pecou. Por quê? Porque o Senhor, são muitas as misericórdias do Senhor. Entendeu? Ou seja, ele ainda escolheu ali o Senhor. Amém? E assim por diante, nós temos vários outros aí que foram perseverantes, são citados aqui, né? Como os heróis da fé. Tem Elias, Eliseu, Jeremias, né? O homem que lamentava, né? Era Jeremias. Tem até as lamentações de Jeremias, ele lamentando. Estava ali até Jonas, que fugiu ali da presença do Senhor. Foi um herói da fé. Conheceu a misericórdia lá quando foi até Nínive, porque não conhecia o que era misericórdia. Às vezes nós passamos anos e anos na presença do Senhor, na casa do Senhor, lendo a Bíblia, e não sabemos o que é misericórdia, né? Mas foi necessário Deus dizer: Jonas, é ali. É que às vezes a gente é um outro quadro da situação. Deus enviou Jonas para pregar e salvar o povo de Nínive, mas Jonas talvez estava tão perdido quanto eles, né? Maior rigor é para aquele que conhece. E Jonas, todo aquele tempo, indo de um lado para o outro, pregando, anunciando as palavras do Senhor, e não conhecia a misericórdia, né? Não sabia o que era se compadecer. Isso aí Deus levou ali também para salvar Jonas. Diz assim: não é assim. Para você ver o tamanho da misericórdia de Deus. Ali é o que a Bíblia diz, né? Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Ele vai te ensinar, amém? Ele vai nos ensinar. E oxalá que nós venhamos aprender. Que nós venhamos aprender. Amém? Que nós não sejamos ali como Eli, né? Um homem difícil. É o quadro de Eli. Triste. Um sacerdote ali servindo ao Senhor, e era um homem ocioso demais. Seus filhos pecavam e Davi não fazia nada.
povo pecava e ele não fazia nada, estava ali. No fim da sua vida estava velho, cego e gordo. Estava ali. Um homem escolhido ali, entendeu? Para levar ali, no peitoral ali, o povo, né, de Israel, para ler a palavra, para fazer o sacrifício. E ele não é simplesmente o retrato de um sacerdote, é o retrato de um homem que foi tolo, de um homem que ouvia a voz de Deus, de um homem que era capaz de reconhecer a voz de Deus, porque quando Samuel estava ali, menino, ouvindo a voz de Deus e não entendia, ele entendeu, esse é o Senhor, esse pois tu vai lá e faça assim e assim. Ou seja, ele conseguiu discernir quando Ana, né, estava orando ali, e ele pensou que ela estava bêbada, foi lá, repreendeu, mas mesmo assim, se eu não estiver enganado, ele disse que o Senhor faça conforme a tua oração. E Ana foi abençoada e teve um filho que foi Samuel. Mas era um homem ali que não perseverou. Entendeu? Então é o retrato de um homem infeliz. Entendeu? Não foi um bem-aventurado. E aí, às vezes, eu fico pensando nele, eu medito na minha vida e eu fico pensando nele. Porque eu lembro, né? Eu lembro de Eli. Porque, veja que situação. Entendeu? Era a situação de Eli. É algo a se refletir. Entendeu? É algo a se pensar. Amém? Então, a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se até você olhar para os dias de hoje, você encontra nos dias atuais, né, no século passado, sem ser no período aqui bíblico, a gente encontra homens e mulheres que oravam, que jejuavam, que se dedicavam a vida a Deus e alcançavam ali do Senhor. Alcançavam uma graça, um ar a mais, algo. Entendeu? Muitos ficaram ociosos também, né? Outros não. Todavia, nós estamos cercados. E aqui a mensagem diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência. O embaraço, irmãos, embaraço quer dizer tudo aquilo que nos atrapalha, que é um impedimento, que é uma bagunça, que é um emaranhamento de coisas. Ou seja, tudo aquilo é embaraço. Entendeu? Aquilo que tende a nos atrapalhar, nos fazer tropeçar. Deixemos todas essas coisas e o pecado que de tão perto nos rodeia. E se nós estamos embaralhados nessas coisas, para nosso pecar é daqui para ali. Entendeu? Nós acabamos nos distraindo tanto que acabamos pecando. E corramos com paciência. Paciência é constância, é calma, é conformidade, é tranquilidade, é não desistência, é perseverança. Ou seja, é com paciência mesmo que nós temos que perseverar. Ou seja, é com calma, é raciocinando os passos, os pensamentos, entendeu? O dia. Para quê? Para que você não venha ter que recomeçar tudo de novo. Para que você não venha aquela questão, né? Aquele ditado, o apressado come cru, né? Está tão assim, tão agoniado. É aquela questão, você está orando e não recebeu, continue orando. Uma coisa é certa, perder, você não vai perder nada com isso. Entendeu? Então continue orando, continue perseverando, continue aquilo ali. Mal não vai te fazer, mal não vai nos fazer. Entendeu? Isso é certo. Então se você não recebeu ainda, se você ainda não falou em línguas, né? Ainda não pulou, mas continue. Entendeu?
Isso aqui é calma, é paciência, é não desistência, né? Deixemos as coisas para trás, aquilo que te atrapalha, que nos atrapalha, e com paciência a gente vai caminhando. Entendeu? A gente vai caminhando, dando um passo de cada vez e a gente chega lá. O difícil é quando a gente estagna, fica ali parado, esperando uma carona, né, passar, e às vezes não passa. Ou seja, se você estivesse caminhando, você estaria mais longe ainda, mais longe do pecado, da vida passada, e mais perto do objetivo. Então medite naquilo que está te atrapalhando, que está te deixando ocioso. É porque muitas das vezes nem eu mesmo, às vezes em casa, final de semana, meu amigo é deitado no sofá, né? Sem fazer nada, irmão. Às vezes, ou seja, você podia estar evangelizando, podia estar meditando, podia estar orando ali no teu quarto, entendeu? E não era para ser difícil, não, era para ser natural. Não era para ser difícil. É verdade. Entendeu? Não era. Mas é aquela, se você para, aquilo perde a força. Se você para de pregar, a tua pregação perde a força. Se você para de evangelizar, se você para de viver, teu testemunho perde a força. Se você para de praticar, aquilo vai perdendo a força, aquilo vai morrendo. O músculo, né? Se você parar de exercitar, o músculo vai ficando, eu esqueci a palavra que chama, né? Ele vai ficando doente ali, daqui a pouco não mexe mais, você não consegue mais movimentar ele, entendeu? Você não consegue mais movimentar. Então, alguma coisa tem que ser feita, amém? Então a gente tem que conseguir alcançar esse propósito, deixar essas coisas e com paciência a gente começar a caminhar, né? Caminhar em direção ao propósito, amém? A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Aí você olha assim, às vezes a gente cita que Elias, isso, aquilo, a Bíblia diz, Elias era sujeito às mesmas paixões. Elias sentiu medo, se escondeu com medo de Jezabel. Foi lá se esconder lá no fundo da caverna. O Senhor precisou ir lá, tirar ele de lá. Mas ele sentiu medo. Entendeu? Ele tinha fome. Teve uma hora que ele disse: Senhor, todos os teus servos morreram, só ficou eu. Só eu sobrei. Ou seja, se eu for lá, eu vou morrer também. Entendeu? O Senhor disse: tem 7.000, né, que eu guardei, que não dobraram seus joelhos diante de Baal. E eles não sabiam. Ou seja, se eu vou guardar, tu também. Era isso que o Senhor queria dizer. Então ele era sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. E a Bíblia diz: orando, não choveu. Ou seja, o Senhor atendeu a oração. Ele orou de novo, e aí deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Mas o que ele fez? Ele orou. E às vezes a gente não ora. Às vezes você não ora. Entendeu? Às vezes a gente não ora. Às vezes a gente não tem aquela intimidade. A gente simplesmente não ora. Às vezes vem a dificuldade, a situação, ali aquele empecilho, a dificuldade do dia a dia, a gente não ora. A gente pensa que não consegue, né, colocar o joelho ali no chão e orar. E se ele orou, ou seja, qual é a parte de Elias? Elias tinha que orar.
Agora, se ele não orasse, o Senhor mandaria chuva? Se ele não tivesse orado, a terra teria produzido o seu fruto? Se você não orar, será que Deus vai mandar chuva? Né, para aguar essa terra seca, que é o meu coração? Será que a gente não orar, será que Deus vai fazer a semente ali nascer do nada? Nem para Adão foi assim. Isso está aí a terra, Adão. Ó. Se tu quiser, tu vai arar e plantar aí. Ou seja, até para Adão, ou seja, que às vezes a gente tem aquele pensamento, né? Adão ali na eternidade, só de boa, descansando. Não, Deus deu trabalho para Adão. Tá aí os animais, coloca o nome aí, né? Tá aí a terra para tu cuidar e ainda deu uma mulher para Adão, né? Isso aqui é tua companheira, entendeu? Você deu trabalho para Adão. Ou seja, mas se você não orar, né? Se a gente não orar, aí a terra não dá o seu fruto, entendeu? A chuva não vem. É como Paulo diz assim, eu plantei e Apolo regou, né? Mas Deus dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Agora, se Paulo não tivesse ido lá, Paulo, né? Aí Deus, ou seja, não, o trabalho de Apolo era plantar, de Paulo, era regar, agora quem fazia crescer era o Senhor. Amém. Entendeu? Ou seja, você tem que ir lá, você tem que plantar a semente, você tem que aguar a semente, e você vai ter que esperar e Deus vai dar o crescimento para a semente. E Deus vai dar ali no dia, no tempo certo, né? É como a Bíblia diz, aquele que plantou demais, ele não colherá demais. Aquele que plantou de menos, não colherá de menos. Cada um colhe aquilo que planta. Entendeu? Salomão disse, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a formiga, ela é pequena, né? Ela é, de certo modo, ela é frágil, mas ela consegue todo dia sair para trabalhar, para pegar o seu sustento, né? Ela está atenta. Você está comendo uma coisa bem aqui, caiu ali no chão, você pode piscar. Quando você olhar, a formiga já está ali. Não é verdade? Ou seja, você vai ter com a formiga. Observe a formiga. Para que ela colhe o seu alimento, leva ali para a sua casa? Porque no inverno não tem condições. Porque ela sabe que vai chegar o inverno, ela sabe que a frieza um dia ela bate a porta. E ela precisa estar viva, ela precisa estar ali descansada, ela precisa ter ali o alimento para ela. Ou seja, ela não é ociosa, ela não espera baterem a porta dela e eu dizer, está aqui uma cesta básica. Né? Ela vai para o seu trabalho. Ela sabe que precisa trabalhar. Ou seja, o cristão ele não pode ser diferente. Sabe por quê? Porque um dia a frieza ela bate a porta. Você pode pular, você pode cuspir fogo, você pode fazer o que for. Você pode subir ao terceiro céu. Um dia a frieza ela bate a porta, porque faz parte da vida do cristão, faz parte das estações da vida do cristão. O inverno ele vem. Mas a frieza ela vem, a dificuldade ela vem, mas isso não quer dizer que sejam motivos de desistir, de soltar mão do arado, entendeu? E olhar para trás. Isso não é motivo. Você pode olhar ali para a sua despensa e ver que você tem comida. Você tem experiência. Porque se nós não conseguimos aprender com as nossas dificuldades, né? As nossas experiências, se nós não conseguimos aprender nada com esses 12, 13 anos da mensagem na fé, está difícil para a gente, não é verdade? Está difícil. Se você não conseguiu aprender nada com seus 2, 5, 8, 10 anos na fé, tem alguma coisa errada. Você não conseguiu ali
guardar ali o alimento para o tempo da dificuldade, né? As 5 virgens lá, elas foram ociosas. O que elas contavam? Elas contavam com o culto seguinte. Diz assim, eu peguei meu azeite de hoje, agora só sexta-feira, né? Só no domingo, só na quarta. Aí na quinta-feira Jesus veio, né? Não tinha culto nem ensaio. Foi na quinta-feira, aí quem tinha azeite, não é verdade? Pior é aquele que nem na terça e nem na quarta, né? Nem na sexta, nem no domingo. Como é que está a dispensa, né? Do camarada, né? Porque às vezes talvez, né, o azeite da terça-feira, né, do ensaio é muito pouco, né? Eu vou na quarta que é para me encher, né? E aí, entendeu? E às vezes o azeite ali da terça-feira é o suficiente para você chegar na quarta, entendeu? Então, é algo a se pensar, amém? Às vezes estamos, né, enrolados em quê, né? Às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes estamos ali, né, na teia da aranha. Não é verdade? Então, deixemos tudo no embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? O pecado está ali, é como a Bíblia mesmo diz, né? Ao nosso derredor está o diabo ali, como o leão, né? Buscando a quem possa tragar. Entendeu? Aprenda com Davi. Às vezes você vem e prega um lindo sermão, às vezes você vem e louva um hino tão belo que os outros choram, entendeu? Mas você é carne, você é homem, né? Você precisa orar, nós precisamos, né, buscar. Amém, glória a Deus. Né? Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos fazer ali a nossa parte que o Senhor vai dar, ali o crescimento. Deus vai fazer a semente brotar. Amém? Ou seja, todos os homens heróis da fé, todos foram sujeitos às mesmas paixões. Amém? As mesmas dificuldades ali. E a gente é complicado, né? Os trabalhadores da hora undécima, né? Se você olhar para os trabalhadores da hora undécima, aqueles que foram chamados ali já no entardecer do dia, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que eles estavam ociosos. O Senhor da terra disse, o que vocês fazem aí? Entendeu? Ociosos. Venham trabalhar para mim. Entendeu? É você, sou eu, Jesus chamando. O que você faz assim? Está no final do dia. Qual é a dificuldade? O que você tem para fazer? Estou te chamando só para tu receber o dinheiro, só para tu receber o salário, só para tu receber a recompensa. E você está aí na praça, né? Estavam ali na praça, olhando para o tempo passar. Ocioso quer dizer aquele que está em repouso, em período de lazer. É também sinônimo de vagabundo e de malandro. Às vezes a gente é malandro, né? Dá desculpa para tudo. Né? Tem aquele jeitinho ali malandro de dizer, não, Senhor, por causa disso, né? Por causa daquilo. Mas o pior é o vagabundo, né? Quem você lembra quando, biblicamente falando, de quem você lembra quando é mencionada a palavra vagabundo? Caim. Tu serás errante e vagabundo pela terra. Um homem que não tinha direção, não tinha propósito, não tinha motivo de vida. Foi o destino de Caim.
Entendeu? Então, fuja dessa situação. Nós temos que fugir dessa situação, não podemos ser ociosos. Porque se você também estiver ocioso demais ali, a gente se torna impossibilitado ali de Deus usar, né? De Deus fazer a obra. Entendeu? Porque a gente fica enferrujado. Amém? Glória. E nós estamos, irmãos, constantemente a dizer, né, que estamos esperando a volta de Jesus. Às vezes a gente ora, o Senhor volta logo, não é verdade? Eu já orei assim, Senhor, volta logo, porque esse mundo aqui já não dá mais. E a gente ora para o Senhor voltar logo e, sabe, irmão, peça mais tempo a Deus. Se você for orar, peça mais tempo. Porque, às vezes, o Senhor é que está te esperando. A gente orando, pedindo a volta de Jesus, e o Senhor também está te esperando, está me esperando. Mudar, né? Melhorar, buscar mais. Para quê? Justamente para você não ficar. Justamente para você não se perder. Ele está esperando. Né? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que toda alma se salve. E toda alma se salve, e Ele está, né, longânimo, a sua longanimidade. Às vezes está nos esperando, o Senhor está pedindo para mim voltar, tu está desse jeito. Entendeu? Então o Senhor às vezes está... O Senhor está nos dando tempo. Entendeu? O Senhor está nos dando tempo. Amém? Amém. Glória. Eu acredito, irmão, que chegou o tempo de realmente nos desfazermos da vontade da carne, né, para podermos alcançar o bem maior. Amém. Glória a Deus. Porque muitas vezes vontade da carne, né, geralmente a gente associa muito à vontade carnal, né, mas vontade da carne é pensamentos da vida, do dia a dia, do cotidiano, entendeu? Da vontade mesmo ali da carne, as coisas relacionadas à vida material. Não estou dizendo que você não tem que desejar uma casa melhor, um conforto melhor. Isso vai depender muito daquilo que está no teu coração. A Bíblia mesmo diz, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Entendeu? E eu tenho certeza que se você pedir uma casa melhor, se você pedir um emprego melhor, se você pedir uma moto melhor, o que você pedir, Deus te dará. Amém? Porque a palavra de Deus diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas. Imagine o Senhor, né? Então Deus te dará, mas vai depender muito daquilo que está no teu coração, daquilo que está no nosso coração. Então, talvez não, eu acredito que já seja o tempo, amém? O de pelo menos começarmos a orar por isso. Se você olhar para a vida de Abraão, que às vezes a gente cita, a maioria das vezes da Bíblia nós citamos, né? Nós fazemos citações, mas às vezes a gente não para pensar realmente como é que foi. Você acha que foi fácil para Abraão deixar a sua vida em Ur dos Caldeus, deixar a sua família ali, sua parentela e andar no deserto, entre aspas, sem rumo? Né? Teve dificuldade, teve sol, ou seja, mas ele tomou aquela palavra. Você está entendendo? Ele realmente ele tomou aquela palavra. Deus prosperou Abraão no caminho, no deserto. Lá no Egito Deus usou lá o faraó e ele prosperou ali. E teve servos, servas, animais, mas foi ali. Antes, talvez Abraão tinha o suficiente para se manter. Mas Abraão ainda não tinha toda aquela riqueza. Mas Deus só o abençoou porque ele teve a atitude lá atrás de... Amém. Quando ouviu a voz do Senhor o chamando, ele se levantou e foi. Amém.
Entendeu? Uma realidade, essa é a realidade. Não estou dizendo que você tem que deixar abandonar a sua casa, né? Porque hoje, a tua peregrinação, a nossa, ela não é de ir daqui para um lugar diferente, materialmente falando, né? Daqui para outra cidade. A tua peregrinação, de certo modo, é até de mais difícil, porque ela é espiritual. Você tem que sair de uma condição para outra. Né? Nós temos que sair de uma condição para outra. O nosso êxodo já não é mais de sair do Egito natural para Canaã, né? É um êxodo espiritual. Nós temos que aprender o caminho, e o natural tipifica o espiritual. Vai chegar o dia o quê? Que você vai chegar lá em Cádiz Barneia, né? Lugar de decisão, onde você vai decidir: vou tomar a terra ou vou ficar aquém, né, do rio? Porque teve lá, né, umas 2,5 tribos, tinha gado, a terra era boa para eles criar o gado deles, para eles viver a vida deles. E senão, nós não vamos ir além. Eles também, né? Mas teve aqueles que foram. Entendeu? É a mesma coisa que você quer um retrato da situação. Você olha para Nicodemos. Você olha para Nicodemos ali, quando foi ter com Jesus. Bem ali era Cádiz Barneia ali para Nicodemos. E aí, Nicodemos, e agora? Né? Ele ficou do lado de cá, ele não passou. Agora, se você olhar para Pedro, né? Pedro ali tinha negado o Senhor 3 vezes, estava pescando, despido das suas vestes, mas quando ele viu o Senhor, né? Quando ele reconheceu a voz do Senhor, o que ele fez? Ele não quis nem saber, ele pulou, foi dentro d'água e foi ter com o Senhor lá na praia. Ou seja, ele não quis saber quanto tempo ele estava afastado, ele não quis saber quanto tempo ou seja, algo estava ali no seu coração, ali amargurando ele, e na oportunidade que ele teve, ele pulou dentro d'água, ele foi ter com o Senhor. Ele foi ter com o Senhor. Então não importa a situação, entendeu? Você tem que fazer como Pedro, e o Senhor vai fazer contigo como fez como Pedro. Entendeu? Ele vai alcançar lá o fundo, né? Profundo ali da alma de Pedro. Ou seja, ele vai te fazer chorar. Porque Pedro chorou ali naquela situação. Porque Pedro pecou. Mas Pedro não queria ter pecado. Entendeu? Pedro, no fundo, era um menino. Eu não sei se é verídico, né? Mas eu vi um estudioso falar, ele é bem, de certo modo, confiável, né? Ele perguntou mais ou menos quantos anos tinham os discípulos, né? Perguntou para a pessoa que o estava entrevistando. E a pessoa não soube dizer. E ele disse, provavelmente todos tinham menos de 20 anos, se eu não estiver enganado. Menos de 20 anos. Porque ele citou que quando Pedro foi pagar os impostos, né? O Senhor Jesus disse, né? Vai lá, pesca o peixe, né? E pega a moeda e paga um imposto por mim e por ti. E naquele tempo só quem pagava imposto é quem tinha mais de 20 anos, se não estiver enganado. Amém? Os irmãos possam me perdoar se não foi exatamente assim. Só quem pagava imposto é quem tinha mais de 20 anos. Entendeu? Ou seja, eram todos meninos. Entendeu? E Pedro não era diferente. Você já aprendeu com seus erros, né? Na sua euforia, ele disse, Senhor, se todos te deixarem, eu não te deixarei. Né? É louvável, né? Ou seja, era o esforço ali de Pedro, né? Mas o Senhor conhecia todas as coisas. Entendeu? Se o Senhor te diz como vai ser o dia de amanhã, entendeu? Se o Senhor te alerta como vai ser o dia de amanhã, atenda.
né? Seja prudente, ore. Porque senão, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Entendeu? Mas enfim, Pedro foi ali e foi até o Senhor. Amém? E o Senhor o abençoou. Aquela mulher, a mulher samaritana, né? O Senhor estava esperando ela. Entendeu? Ali, no ponto de encontro, no poço. Diz assim, ela vai estar aqui. E às vezes Deus te espera aqui também. Aqui no poço, né? Para te dar água, né? E você não aparece, né? Às vezes não aparecemos. E o Senhor está ali te esperando. Para quê? Para desvendar a tua vida, né? Para te mostrar que Ele é Deus, né? Para mostrar a sua misericórdia, para alcançar a tua alma, para te dar salvação. Foi o que aquela mulher encontrou ali. Para quê? Para te dar água da fonte, né? Aquela que jorra todo o tempo. Glória a Deus. Sua irmã, aquela mulher, ela estava vivendo uma vida ociosa. Até demais. Ou seja, mas Deus ali, o Senhor a esperou por ela ali. Glória a Deus. Se você olhar para Geazi, ali o servo de Eliseu, veja só, outro camarada difícil, né? Geazi, ali servindo a Eliseu, Eliseu que recebeu a unção ali de Elias, fazendo milagres, obras ali. Talvez o manto era para Geazi depois de Eliseu, e o camarada ali todo embaraçado nas coisas da vida. No dia que Naamã foi e ofereceu dinheiro, moeda, Geazi se alegrou logo, né? Geazi já ficou contente, disse, é a nossa recompensa, né? Ou seja, mas não era assim. Ou seja, ali foi a pedra de tropeço de Geazi. Né? Ele estava ali, todo enrolado ainda nas coisas desta vida. Entendeu? Ele estava todo enrolado e a lepra, né, de Naamã pegou em Geazi. Entendeu? Então, irmãos, é dessa maneira. A palavra de Deus nos convida a nós deixarmos, né, meditar naquilo que está nos enrolando. Sempre tem. E te digo mais, às vezes te falta tão pouco, né? Aquela situação lá do jovem rico, ele é outro retrato. Ele orava, ele jejuava, mas te falta uma coisa. Te falta uma coisa. E às vezes, irmão, às vezes falta tão pouco, né? Às vezes falta pouco. Mas às vezes a gente não ora, entendeu? A gente não busca. A oportunidade que nós temos, nós estamos ociosos ali, esperando às vezes cair do céu, né? As coisas caírem do céu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Entendeu? Santo é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas se você quer a solução, né? Maria tem a solução. Maria, a mãe de Jesus, né? Ela tem a solução. Se você quer transformar, né, a água em vinho, se você quer mudar a vida, né, se você quer passar de ser inconstante, a Maria te diz, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Amém. Glória a Deus. Porque quando faltou vinho,
que Maria foi até Jesus, falou com ele. Em seguida, ela olhou para os homens, donos da festa, e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Amém, Senhor. Glória a Deus. Jesus transformou água em vinho. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então essa é a solução. Se você olha para um lado, para o outro, assim, e agora o que é que eu faço? Né? Fazer tudo o que ele vos disser. Amém, Senhor. Glória a Deus. Entendeu? Fazer tudo o que ele vos disser. Glória a Deus. E aí as coisas começam a mudar. Glória a Deus. Porque diante do mar vermelho, né, automaticamente a gente para, né? Mas o Senhor disse: manda que o povo ande. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Entendeu? Mande que o povo ande. A gente tem que andar e as coisas vão se abrindo, né? O mar vermelho ele vai se abrindo. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se nós não mandarmos, entendeu? O Senhor disse para o povo: a terra é vossa, a terra é de vocês. Glória a Deus. Entendeu? Entrai na terra para possuir a terra. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós somos como gafanhotos, eles não querem saber, entra na terra. Glória a Deus. Entra para possuir a terra é de vocês. Louvado seja Deus. Entendeu? Não sejamos tolos de rodear o deserto por 40 anos. 40 anos. Entendeu? Ou seja, o tempo, o dia, a hora é o dia chamado hoje. Amém. Glória a Deus. Então, se o Senhor te diz: possua a terra, que é tipo do Espírito Santo, amém? Ou seja, a gente tem que possuir, amém? Nós temos que entrar na terra. Então veja aquilo que está te enrolando, que está te embaraçando, que está te atrapalhando, que está te deixando ocioso. Deixa isso tudo para trás e não se esqueça, com paciência. Entendeu? Com paciência, com passos. Paciência não é lerdeza também, né? Paciência não quer dizer que tem que ser devagar. Tem que ser com calma, né? Com atenção. Amém? Então, que nós possamos meditar, amém, irmãos? Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que o Senhor Deus nos ajude, Pai. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, Pai. Que o Senhor Deus nos perdoe, Senhor. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, nos alcance, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade, Deus, andar na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra. Sela as Tuas palavras, Deus amado, em nossos corações. Que ela ainda possa falar conosco, Deus, ainda no caminho para casa, Deus, e ainda quando chegarmos lá. Deus abençoe o pastor, Senhor, abençoe a sua casa, a sua vida, Pai. Ser com Teu servo, ó Deus, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.